Olá, me chamo Rafael, sou nutricionista da Santa Casa e vim falar hoje com vocês um pouco sobre adaptação nesses tempos de pandemia, como podemos adaptar nossa alimentação. Como sabemos, a pandemia do coronavírus mudou drasticamente a nossa rotina, nos confinou em casa, restringiu nosso exercício físico, fez que a gente fizesse tudo em casa, trabalho, compras fossem direto para casa e outras atividades que antes eram feitas ao ar livre. Saíamos mais para se exercitar, saíamos para comer, para socializar. E de um tempo para cá ficou tudo isolado dentro da nossa própria residência. O que acontece? Com isso, todos aqueles gastos que tínhamos com exercícios diários, com a ida para o trabalho, com a volta para casa, com aquela confraternização no meio do caminho, isso tudo acabou. Então termina que temos agora um excesso de energia não gasta e um excesso de outros fatores, como ansiedade de estar trabalhando em casa, ansiedade de não poder sair para ver os familiares, ansiedade de não poder ver uns amigos. Isso tudo vai refletir na nossa alimentação, tá? O que podemos falar sobre isso? De acordo com a OMS, a pandemia já atingiu todo o globo, então não tem quem escape desse grupo. Todos estão nesse mesmo parâmetro, nessa mesma... Corta aí, embolei as palavras. Volta nesse mesmo slide. Eu estou no slide, não estou no seu não, tá? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui se eu passei no slide. Não, isso eu já passei. Você passou, foi para aí. Ok, pronto. Pronto. Quando você falar, eu começo. Ok, estou no slide. Ok. Jóia. Então eu vou falar aqui pelo slide um pouquinho e já eu volto para cá, tá? Dos hábitos que foram alterados, a alimentação foi o que teve o maior impacto entre todos, ou um dos maiores, tá? Como eu já disse, mais tempo em casa, menos exercício físico, mais tempo ocioso, o que reflete mais ansiedade, e a gente acaba descontando na comida, tá? E geralmente quando a gente desconta na comida, a gente não desconta de uma maneira adequada. No público mais adulto, isso pode ser sentido com menor impacto, mas no público idoso, que já tem alterações fisiológicas importantes, já tem alterações psicológicas, alterações motoras e entre outras, isso se torna um pouco mais grave, tá? Aquele idoso que tinha um problema cardiovascular, que tem um problema cardiovascular na verdade, e que antes fazia um exercício físico, esse exercício que ajudava muito na sua saúde, aquele paciente que é diabético, que precisa ter uma saúde vascular melhor, aquele paciente renal que tem que ter um acompanhamento estrito com o médico e que agora está sem poder sair, ele tem que adaptar toda essa alimentação dele. Como? Eu vou dar algumas dicas para vocês para a gente conseguir amenizar esse impacto negativo do confinamento domiciliar, tá? E aí a gente remete aos 3 eixos de uma vida saudável, tá? Alimentação, exercício físico e sono. Então, temos que comer bem, temos que nos exercitar bem e descansar. Quando estamos confinados dentro de casa, temos a quebra desse ciclo. Quanto mais tempo em casa, menos energia gasta. Menos energia gasta, menos eu precisaria comer, mas eu não consigo sentir isso de imediato. Menos sono eu vou ter. Se eu não estou gastando, eu não estou cansando tanto como se estivesse fazendo uma atividade física. E aí eu durmo mais tarde. Dormindo mais tarde eu tenho algumas alterações no horário de dormir, de acordar, e isso influi no horário das minhas refeições também, tá? Então, na alimentação, o que acontece? A falta de exercício, tá? Aquele déficit calórico que eu tinha, porque a alimentação, temos o acréscimo, que é o que comemos, e temos o decréscimo, que é o que gastamos nos exercitando, limpando a casa, indo ao trabalho, tá? Quando não vamos de carro, vamos de bicicleta ou pegamos um ônibus. Tem todo aquele gasto energético. Já que estamos presos em casa, não tendemos mais esse gasto. E aí, isso acaba tendo um superávit calórico. Se antes eu gastava em média 2.500 calorias e precisava ingerir isso, com esse sedentarismo forçado em casa, esse gasto vai diminuir. Eu teria 2.000 calorias para consumir no dia. Tá? Isso de imediato não é sentido. É algo adaptativo que a gente vai ter que ir adequando. Tá? Quanto ao exercício, menos exercício, menor desenvolvimento de massa muscular, de massa ativa, de massa que realmente vai ter um papel fundamental no corpo.
Isso não se limita só a braços, a pernas, a músculo esquelético. Isso também envolve pulmões, coração, intestino, rins. Então a saúde desses órgãos vai diminuindo, a capacidade de funcionamento deles vai diminuindo com o sedentarismo. E o idoso já tem propensão a ser um idoso, quando a maior doença do idoso seria a sarcopenia, que é perda de massa muscular e perda de funcionalidade muscular. Então, com o sedentarismo isso se agrava. O que podemos fazer? Exercício físico no ambiente domiciliar, poderíamos trabalhar mais isso. O pessoal da parte de educação física, de fisioterapia, podia incrementar essa parte. Quanto à alimentação, já que temos menos massa muscular, temos que aumentar mais o aporte de proteínas. Claro, isso respeitando a individualidade de cada um. Pacientes renais não poderíamos exagerar em um ponto. Pacientes com doenças pulmonares não podíamos exagerar em outras questões da dieta. Então tudo tem que ser calculado e avaliado individualmente para a gente poder garantir a segurança desse idoso em casa. Tá? Porque nesse período de pandemia a última coisa que queremos ir é ir para o hospital. Tá? E o sono? O sono influi bastante. O crescimento das células, desenvolvimento muscular, ocorre principalmente quando estamos dormindo. Então, se a gente não dorme bem, esse desenvolvimento cai um pouco. Isso também influi em defesa, né, no nosso organismo e outros vários funcionamentos, estresse, né? Então, toda a cascata do sono tem que ser respeitada. Como eu disse, a quebra de um desses 3 pilares afeta os outros 2. Menos exercício físico, pior alimentação. Menos exercício físico, igual sono prejudicado. O sono prejudicado faz que acordemos um pouco mais indispostos, que a gente durma mais tarde, acorde muito tarde, e aí é aquele sono que a gente não revigora, porque a gente vai ter um sono no meio do dia, de noite vamos estar acordados. Isso vai dificultar um pouco, e até a questão de alimentação. Uma pessoa que vai acordar meio-dia, 1h, já perdeu o café da manhã e o primeiro lanche. Aí só vai almoçar. Depois vai para o lanche. À noite pode estar cansada, vai dormir, perde o jantar. Ou então qualquer outra dessas refeições. Então tudo tem que estar em perfeito equilíbrio para que seja concretamente funcionante. Tá? A gente pode auxiliar esse público fazendo um cronograma de como seria a sua alimentação, de como seria parte de sua rotina. Delimitando direitinho que hora seria o café da manhã, almoço, jantar e respeitando esse modelo de alimentação. Isso a gente usaria para alimentação e para toda a outra rotina, que seria dos exercícios, se fosse feito em casa, do home office, que a gente deveria respeitar esse horário, tá? Horário de dormir, de acordar. Então, tendo respeito à rotina, a gente consegue equilibrar bastante isso. E com a alimentação ainda mais, tá? Teríamos que ter um equilíbrio de coisas que antes a gente comia, a gente vai ter que reduzir. Coisas que a gente comia um pouco menos, vamos ter que comer um pouco mais. Claro que não é obrigatório que a rotina seja seguida à risca todo dia. A gente pode fugir um pouco do padrão alimentar. A gente pode se dar o direito de comer um doce, de comer uma pizza, de sair para comer alguma coisinha, de pedir um delivery de algo diferente. Mas claro, se durante a semana eu tenho o hábito de respeitar a alimentação, no fim de semana eu posso dar uma escapadinha, que isso também envolve outros aspectos, né? Comer não é só se nutrir, comer é socializar, comer é ter relações entre as pessoas, comer é respeitar, buscar laços afetivos, né? Lembrar daquela feijoada que a mamãe fazia, aquilo que meu netinho gostava de comer. Então isso são relações, muito mais do que só caloria, proteína e vitamina, tá? Então, mantendo uma rotina dessa, a gente consegue ter um equilíbrio incrível na alimentação e na nossa vida, ok? O que devemos fazer também? Procurar manter os lanches saudáveis, tá? Em casa, com ansiedade, com esse tempo que a gente tem sobrando, a gente pode procurar opções que nem sempre sejam saudáveis. Querer comer uma bolacha doce? Querer comer um biscoito recheado? Pegar um docinho de fruta aqui, uma paçoca ali, e a gente consegue ter opções. A gente pode trocar uma paçoca por um punhado de castanhas, né, que lembra um pouco amendoim, castanha, nozes, e aí são bem mais saudáveis que eu comer um doce concentrado de paçoca, tá? Uma bananola,
Eu posso fazer um doce de banana natural, que seria um pouco mais saudável. Eu posso comer a banana numa outra preparação. E aí eu teria essas substituições que lembrariam o doce ou a opção não tão saudável e trocar por algo mais saudável, que vai ter um pouco mais de vitamina, um pouco mais de minerais, vai ter menos calorias, menos açúcares concentrados e trarão menos malefícios, tá? Isso é uma oportunidade enorme de explorarmos nossos dotes culinários e aproveitar, envolver a família nisso também, tá? Hidratação. Hidratação é um ponto importantíssimo, tá? Nosso corpo precisa estar bem hidratado para que tudo flua de maneira adequada, tá? Então a hidratação, pensamos às vezes, ficamos com a cabeça um pouco restrita, que a hidratação seria beber água. Não, a hidratação pode vir por uma sopa de legumes com caldo, de uma água de coco, de um chá, de um suco, tá? Até mesmo de um sorvete que façamos com frutas, tá? Usar fruta com um pouquinho de leite, tá? E bater bem, fazer um mousse, fazer uma vitamina, fazer um sorvete até. E são opções mais agradáveis, mais atrativas de beber água. O idoso já tem um certo déficit em conseguir beber líquidos, né? Tem muita xerostomia, que é essa questão da diminuição da salivação, menos receptores de sensibilidade de alimentos em geral, e isso inclui a água também, tá? Menos ácido clorídrico, então ele digere um pouquinho mais devagar, tá? Então tudo isso vai influenciar que essa ingestão de água seja um pouco dificultosa. E se a gente trabalha em cima com essas preparações, teremos um êxito melhor, tá? Se antes eu me exercitava muito, eu sou um idoso que fazia uma caminhada, sou um idoso que corre, que nada, que anda de bicicleta, né? Idoso que faz uma musculação, por que não? Tá? Então eu tinha um gasto calórico elevado com esse exercício e que agora de repente eu cortei ele. Com as medidas de isolamento, idosos não podem ir para a academia, pessoas com mais de 60 anos estão restritos a fazer essas atividades, né? O público adulto ainda com a marcação de horário pode ter essa questão, né? Idosos infelizmente estão mais restritos que o público geral, então com medidas de restrição maiores, então fica mais limitado a fazer exercício. O que fazer, né? Essa alimentação que eu tinha geralmente antes e após me exercitar, eu posso adaptar ela, fazer uma alimentação mais leve. Se antes eu fazia uma refeição completa, com a proteína, com a vitamina, com carboidratos, com gorduras, agora eu vou fazer um lanche mais leve, tanto antes quanto depois, tá? Então, essa adaptação é necessária, ok? E como eu posso ajudar nessa adaptação? Comendo devagar, apreciando o alimento. Quanto mais rápido eu como, menos saciado eu fico. Então aqueles que dão alguma colherada e já engolem sem morder nenhuma vez o alimento, repense esse hábito, tá? Mastigue bem, aproveite, sinta o sabor das coisas. Às vezes a gente compra algo tão gostoso, uma torta, um bolo, e ainda 3 colheradas acabou o bolo. E se a gente pergunta, qual é o sabor daquele bolo? Não lembro bem, porque a gente não teve tempo para apreciar. E a gente só colocou na boca e engoliu, colocou na boca e engoliu, colocou na boca e engoliu. Então mastigue, aprecie o alimento. Isso vai deixar a gente mais saciado, tá? Quanto mais eu mastigo, mais tempo as enzimas bucais estão agindo, então a gente tem um estímulo de saciedade precoce e melhor eu vou aproveitar esse alimento, tá? Comer mais frutas, mais legumes, mais vegetais, tá? Isso a gente sugere para toda a vida, para todo paciente comer melhor, e isso incluiria esse grupo de vitaminas e minerais que estão dentro das frutas, tá? E o bom de frutas, legumes e vegetais é que a gente tem uma variedade enorme. Se a gente pensar em massas, a gente se resume um pouco ao arroz, ao macarrão, a uma massa de inhame, macaxeira, batatas, raízes e os tubérculos. Agora quando a gente pensa em fruta, a gente tem uma gama enorme de texturas, de cores, de sabores. Temos frutas doces, seca, cítrica, fruta com um sabor um pouco indefinido, às vezes é um agridoce, às vezes é um sabor mais picante, né? É uma textura mais mole, a textura mais dura. Então com as frutas, a gente, além dessa variedade de cores, sabores e texturas, a gente tem a variedade de vitaminas, né? Então eu sou rico em vitamina C quando eu como uma acerola, uma laranja, né? Eu tenho mais vitamina A, tenho mais beta-caroteno numa cenoura,
né? Eu tenho uma fonte boa de ferro e de outras vitaminas, como a beterraba, além de compostos que não estão nesse meio, mas que fazem muito bem à saúde. Além de fibras, que são ótimas para a saúde do intestino, tá? E a gente pode trabalhar as frutas de vários modos, com suco, né? Os sucos verdes, suco saudável, suco de beterraba com cenoura, né? Posso trabalhar em sopas, né? Uma sopa com legumes, e aí eu tenho um leque de legumes enormes para usar, tá? Eu posso ir desde o básico, batatinha, cenoura, até um chuchu, até com repolho, com acelga, com alface, com beterraba, com brócolis, com todas essas coisas, e fazer um caldo muito bem. Posso trabalhar com ervilha para fazer um caldo verde. Então, opções não faltam, tá? Tem opções e texturas que agradam a todo o público. Trabalhe nisso. Explore a cozinha, explore os alimentos, que você vai ter um sucesso enorme nessa questão, tá? E são alimentos super saudáveis e com caloria lá embaixo, tá? Ok? E aí, para a gente concluir esse nosso bate-papo, né? Apesar da pandemia ter isolado a gente, ter mexido com o nosso psicológico, tá? Com muita dor, muito sofrimento, todo dia a gente vê mais e mais pessoas morrendo, mas ela serve como um aprendizado. É a maior professora que a gente tem nesse século XXI. Ela mostrou que a gente pode se adaptar, né? Que a gente pode mudar do 8 ao 80, ou do 80 ao 8 muito rapidamente, tá? A gente pode acelerar nossa rotina. Profissionais de saúde que antes tinham uma rotina de dia sim, dia não trabalhando, agora tem todo dia trabalhando, tanto como pessoas que trabalhavam todo dia, mas agora estão mais estritas em casa, tá? E vocês, nossos idosos, tá? Cuidem-se em casa, cuidem-se, tá? A gente tem riscos no domicílio, tanto de alimentação, quanto riscos físicos e de outras coisas, riscos psicológicos, tá? Então temos que trabalhar todas as áreas com você em casa, tá? Ainda mais a alimentação, que é o foco da nossa conversa, tá? Não deixar que a alimentação se torne mais um risco para a sua saúde, mas que ela se torne a prevenção de outras doenças, que é o nosso foco como nutricionista. Trabalhar, fazer com que o alimento salve a gente, não que ele traga nosso mal, né? E aí, tem uma frase que eu adoro falar com todos. Primeiro você muda a sua alimentação, depois a alimentação muda você, tá? E com isso eu vou encerrando minha apresentação. Agradeço a todos, fiquem bem.